Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso canal Envolvidos com Cristo, para que possamos estar tratando de assuntos que são muito importantes, são pertinentes à vida cristã, à nossa caminhada, à nossa jornada de fé. E hoje, no nosso podcast, um podcast especial, nós vamos estar falando aqui de empreendedorismo e vida cristã e fé cristã. Temos hoje aqui um convidado muito especial, que é o Inácio Marchetti, e logo mais ele vai estar falando com você. Logo no início, eu quero estar apresentando aqui os nossos companheiros, o irmão Marcos Hayashida, o Zano Oliveira, e o Marcos vai estar nesse momento fazendo uma oração e orando para os pedidos de oração das pessoas que têm participado conosco no Envolvidos com Cristo. Amém. Paz do Senhor, queridos irmãos. Paz do Senhor, irmão João, irmão Inácio, irmão Zana, irmão Leandro, na técnica, e a todos que estão nos ouvindo nesse podcast. Que Deus abençoe a todos vocês e que possamos estar hoje aprendendo mais, a respeito sobre esse assunto tão importante. Vamos orar, falar com Deus. Colocando o nosso pedido de oração também, por uma criança, o nome dela é Sofia. Ela está internada numa UTI no interior de São Paulo, Nós cremos no poder de Deus, no mover de Deus na vida desta criança, no milagre. Então, colocar essa oração para que Deus venha agir na vida desta criança que está internada na UTI. Também pela vida da nossa irmã Andréia, que está precisando de uma providência, de um milagre da parte de Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, te bendizemos por mais esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, envolvidos com Cristo, para estar falando, Senhor, desse tema tão importante, para estar trazendo, Senhor, conselhos práticos, a experiência, Senhor, das pessoas que estarão aqui, trazendo seu testemunho. Estamos, Senhor, para te agradecer, primeiramente por esse dia de vida que o Senhor nos proporcionou. E te pedir pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor conduza esse trabalho, que o Senhor conduza esse podcast, Senhor, e que abençoe vidas. Aqueles que estarão ouvindo, estarão participando desse podcast, sejam abençoados por ti. Também te pedimos pela tua providência, Senhor, pelo teu milagre na vida destas pessoas, desta criança, Senhor, desta irmã que necessita de uma providência da tua parte. Assim nós oramos e agradecemos por tudo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ok. Gostaria de agradecer a sua companhia e pedir para você que está nos acompanhando para que esteja divulgando, e compartilhando também este vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você quer e também tenha conhecimento nesta área. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui o empresário Inácio Marchetti. Inácio Marchetti é empresário, CEO da Ecobé, um empreendedor cristão, e tem vários títulos, mas que vamos deixar para que ele mesmo possa estar falando a respeito disso. Então, com muita alegria, gostaria de estar passando agora para que ele possa estar se apresentando, falando um pouquinho da vida, da história dele, antes da gente entrar aqui nos assuntos que são bastante interessantes. Você que está nos acompanhando aí, fique atento, tem muita coisa boa para você. Inácio. Obrigado, João. Bom, o melhor título é ser cristão. O restante enfia tudo debaixo e tá tudo certo, Ser cristão, acho que acima de qualquer coisa. Antes de falar qualquer coisa, eu quero louvar a Deus pela tua vida, João. Por essa iniciativa que você teve e vem tendo de realmente estar envolvido com Cristo e envolvendo pessoas com Cristo. Todo investimento que você fez é algo que Deus colocou no seu coração, te moveu e você teve a capacidade, a coragem, a ousadia de tornar isso tudo uma realidade. E com isso você tem levado a palavra, você tem trazido pessoas a realmente conhecerem o Cristo verdadeiro, o Cristo que ama, o Cristo que acolhe,
o Cristo que abençoa, o Cristo que realmente quer mudar a vida das pessoas. Eu acho que isso é realmente estar envolvido com Cristo. Então, parabéns. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela tua equipe que está aqui com você nesse trabalho tão lindo, né? De estar aqui toda semana, se dedicando, levando uma palavra. Eu tenho certeza absoluta que muitas vidas têm sido abençoadas, muitas vidas têm sido alcançadas com uma palavra que vem de encontro à necessidade. É por iniciativas como essa que o céu se agrada. É por iniciativas como essa que realmente Deus se agrada. Isso é ser cristão. Parabéns. Você realmente demonstra na prática que você está envolvido com Cristo. Bom, cara, falar da minha vida... antes que os outros falem... É bom começar já desde a infância, né? Paranaense, né? Que a gente já conhece a história, né? Então, gente, eu nasci numa cidade que sério mesmo, eu achei que não existia no mapa. Aliás, eu achei que a cidade, assim, tipo assim, eu nasci lá e nasceram mais algumas pessoas, inclusive um irmão, né? Que é o Zé Nildo, que nasceu lá também. Depois deve ter desaparecido essa cidade, né? Porque nunca mais ouvi falar de Tamboara. E aí, acho que foi em 98, por aí, um pouquinho antes dos anos 2000, eu falei, deve existir essa cidade, quero ver se eu acho ela, né? Se ela existe fisicamente. No mapa ela não aparece. Mas enfim, existe sim a cidade, uma cidadezinha muito pequena do interior do Paraná. Se não me engano, perto de Paranavaí, uma coisa assim. E foi lá que Deus permitiu que eu nascesse. Nasci no sítio. Eu não nasci em hospital, não. Nasci igual bezerro. Quase como Cristo, na manjedoura. Uma parteira. Ai, parteira, meu filho. Parteira foi lá, rasgou a Donadita e tirou o Inácio de dentro e estamos aqui, né? Então, do interior do Paraná, a cidade de Tamboara, depois fomos para uma outra cidade, Cianorte, onde ficamos até 1975. E aí o Paraná foi destruído pela, então, Geada Negra, né, do ano de 1975 e espalhou o paranaense por várias partes do Brasil. Uma diáspora, é mais ou menos isso, né? E o estado de São Paulo, né, recebeu muito imigrantes do Paraná, principalmente Sorocaba, por conta da estação ferroviária, né? Tinha uma linha de trem que ligava a cidade de Maringá à cidade de Sorocaba. Na verdade, ligava a São Paulo, né? Passando por Sorocaba. A estação que hoje está aqui em Sorocaba, infelizmente abandonada, durante muito tempo foi um ponto de parada desse trem que vinha da cidade de Maringá, que foi Você veio de trem. A mudança foi de trem, sim senhor. Mudamos dentro de trem. Nós saímos de Cianorte, eu acredito que era umas 8 da manhã, mais ou menos, num trem para Maringá. Maringá, se não me falha a memória, o trem saiu de lá às 11 horas do dia 19 de outubro de 1975. Chegou aqui no dia 20 de outubro por volta de 13 horas. Então foram, 26, 27 horas dentro de um trem. Dentro de um trem. E foi assim que nós chegamos em Sorocaba, né? Mas lógico, com certeza absoluta. Ar-condicionado tinha sim, condicionado à temperatura externa. Quando estava quente dentro, quando estava frio dentro. Então, é sempre condicionado à temperatura externa, né? Chuveiro quente. Sim, com certeza absoluta. Se você tirasse a cabeça para fora, tivesse chovendo, você tinha um belo chuveiro, né? Aí você chega, você fica uns 3 dias tremendo ainda, né? Porque o trem vem chacoalhando e não é pouco.
Mas, gente, quando a gente criança, tudo é gostoso, tudo é aventura, né? Não, e não é algo sofrido, né? Você fala assim da infância, essas coisas, cara, era aventura, era uma delícia. Boas, Pô, viajamos de trem, né? Era aquela vontade de andar de trem, de viajar de trem. Era muito gostoso, era algo diferente. Eu fico imaginando também que os seus pais poderiam estar naquela expectativa. Agora vai dar certo. Vai funcionar, meus filhos vão ser gente na vida. Com certeza, Era o objetivo... Era a expectativa dos pais de vir porque tinha planos, ou era a única alternativa? Necessidade. Não tinha plano, não tinha projeto, não tinha planejamento. Tinha 4 filhos que, se eles não corressem, ia passar fome. Era simplesmente isso, né? Graças a Deus, nunca passamos fome na vida. Mas, se não tivesse tido essa iniciativa, isso graças a minha mãe, né? Que foi a pessoa que teve essa iniciativa, né? De dizer, precisamos ir embora, que não dá mais, não tem mais o que fazer, acabou. Pô, Paraná acabou, meu amigo. Paraná era monocultura, era só café, principalmente o norte do Paraná. Não tinha gado, não tinha soja, que hoje lá basicamente é o soja que reina, né? Soja, trigo também bastante, milho. Mas a época era somente o café. E o café, quando ele sofre uma geada normal, ele tem uma perda muito grande no ano da geada, mas no ano seguinte, realmente, ele dá uma carga muito grande e uma produção fantástica. Como a geada negra, ela seca a seiva dentro do pé de café, acabou, matou a planta. A única solução é o que eu vi. É um trator amarrado de um lado, o outro do outro lado, uma corrente no meio e arrancando tudo. Acabou. Só que se você plantar o pé de café esse ano, você vai demorar 3 a 4 anos para ter uma boa colheita. Você vai fazer em 3, 4 anos? Esperar o quê? Vai comer o quê? Vai viver do quê? O que acontece com a economia? Aí o Paraná começou a se reinventar. A partir daí apareceu soja, apareceu o trigo, o algodão, o milho, enfim. Mas o fato é que a gente teve que sair de lá porque não havia mais o que fazer na cidade de Cianorte. Eu costumo dizer que Cianorte eu já pertencia à Alta Ralé de Cianorte. Eu tava bem pra caramba, eu era engraxate da rodoviária, gente. Engraxate da rodoviária era a Alta Ralé da cidade. Não, era uma disputa tremenda. Então eu já era da Alta Ralé da cidade de Cianorte. E aí fazer o quê? Tive que abandonar a Alta Ralé de lá e vir embora, porque não tinha opção. Nem o que engraxar ia ter mais, né? Porque não tinha mais dinheiro circulando. Quantos anos você tinha quando veio para cá? 10 anos. Na verdade, 11, né? Eu já tinha acabado de fazer 11 anos. 11 anos quando nós chegamos. Fomos morar dentro de uma garagem no bairro da Barcelona, na rua Paranapiacaba. Mas quando chegou aqui, chegou na estação, falou, e aí? Agora, olha para um lado, olha para o outro, e aí? Cara, criança é tudo festa, criança é tudo maravilhoso, é tudo lindo, né? Uma cidade nova. Aquilo, assim, óbvio que hoje, né, como pai, hoje como avô, né, que eu já sou, numa situação daquela, meu Deus, eu estaria numa apreensão absurda. Então, eu imagino a apreensão do meu pai, principalmente, né, que era o chefe da família, um homem extremamente cauteloso, né, um homem que sempre procurou dar o passo ali exatamente conforme a perna alcançava, né? E de repente ele se vê naquela situação. Ele, a mulher, 4 filhos, eu sou o mais velho. Imagina, mais velho, acabou de fazer 11 anos, né? Apesar que aqui em casa é uma escadinha, né? Eu pro caçula dá 4 anos de diferença. Então o forno estava sempre cheio. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. E vamos embora. Mas para nós, crianças, cara, é uma imagem, assim, muito gostosa de lembrar. Porque criança não tem isso, né? Não tem essa preocupação. Sim. Se vai ter o que comer, se não vai. Cara, era gostoso. A gente tava, assim, vibrando. Acabamos de fazer uma viagem de trem, coisa que nós nunca tínhamos feito. Acabamos de chegar no estado de São Paulo, que eu acho que... do Paraná e dos nordestinos não é muito diferente a visão que a gente tem do estado de São Paulo, né? Isso é muito forte também, né? Hoje não, hoje nem tanto, nem do Nordeste, nem do Paraná, mas naquela época, assim, nos anos 70, sim, né?
tinha muito isso, né? São Paulo, né? Você chega em São Paulo, não exatamente na capital, em Sorocaba, mas, poxa, era algo gostoso. Então, é gostoso, é emocionante, é vibrante. Né? Lembro até hoje que... Fazer um parênteses, que você me lembrou uma coisa, né? Então, quando você chegou em Sorocaba, você tinha aquele vislumbre, né, de estar numa coisa... E quando eu cheguei em São Paulo, em 1970, nós viemos de Belém, e também tinha essa visão, né, de São Paulo, assim, pô, indo a corridas, top e tal. E nós chegamos na rodoviária, lá na Júlio Prestes, aquele monte de táxi velho que tinha. Rodoviária. Eu perguntei pra minha mãe, aqui não é São Paulo. Ela falou, não, filho, aqui é São Paulo. Não é, mãe? Olha, um monte de carro velho, eu tinha 12 anos, né? Um monte de carro velho, que isso? Não, nós estamos no lugar errado, não, vamos voltar para Belém, não. Ixi, ó, levaram dias para ter essa noção de que realmente estava em São Paulo. Ah, mas Sorocaba, talvez, até porque aquela região onde é ainda hoje, né, a estação ferroviária, que está lá infelizmente abandonada, existe um projeto que é inclusive do atual governo do estado, de revitalizar, de recuperar, para que nós tenhamos um trem de Sorocaba a São Paulo. Algo maravilhoso, fantástico. Hoje, se não me engano, está sendo dado o start do... Campinas, São Paulo. Qual que é Hoje é Campinas, São Paulo, né? O que está sendo licitado hoje é Campinas, São Paulo. Depois vai ter o Sorocaba, São Paulo também, no segundo momento. Mas é isso. Eu lembro que a nossa primeira refeição foi pão, como chama esses pão fatiado? Pão Seven Boys, sabe? Eu faço falar uma marca aqui, né? Fazendo Pão propaganda. de forma. Pão de forma, pão de forma. Aquele pão de forma fatiado, Gostoso, cara, que lá a gente não comia no Paraná isso. Pô, que forma, cara. Com que suco? Por quê? Porque o fogão veio de trem, a cama veio, e o trem que trouxe as coisas só ia chegar no dia seguinte. Tinha separação de... Tinha, então assim, velho. Primeira classe. Lembro como é que nós... Tinha Não, o trem de carga era né? primeira classe nada. Que primeira classe. Imagina. Mas vamos lá, essa trajetória. Então, a sua chegada aí a gente já conseguiu entender. E como foi a trajetória? Passando por dois aspectos. Primeiro, o conhecimento cristão, o conhecimento do evangelho, como que se deu isso, como que isso aconteceu na vida do Inácio Marchetti, e depois a sua trajetória até chegar a empresário, empreendedor. Mas primeiro, como que foi o conhecimento do evangelho? Como que se chegou a A isso? experiência da fé. De alguma sim, de forma. uma forma bem resumida, porque a história é muito longa, né? Dá para escrever alguns capítulos. Livro relativamente grande. Nós chegamos aqui, sempre fomos de religião católica, né, de confissão católica. E meu pai também, um homem extremamente católico, a ponto de não aceitar, em hipótese alguma, que nenhuma outra religião fosse apresentada a ele em hipótese alguma. E o que levou meu pai à conversão foi uma Bíblia comprada da mão de um padre. A única Bíblia que eu lembro que nós tivemos em casa era uma Bíblia que o vô tinha, uma Bíblia em italiano ainda. Bíblia em italiano. Poxa, como eu gostaria que essa Bíblia tivesse sido preservada, né? Faria parte da nossa história, mas desapareceu, infelizmente. Mas ninguém lia, né? Ninguém lia a Bíblia nem nada. E minha mãe frequentava a missa de quarta-feira, meu pai não podia ir porque trabalhava, né? E numa missa de quarta-feira o padre começou a anunciar a venda de uma Bíblia. Aquela Bíblia vermelha, capa vermelha, Bíblia católica bem, bem grande. E na época eu lembro que era uma coisa assim, muito barata. Né? Devia estar sendo subsidiada, alguma coisa assim. Eu lembro que era 5 cruzeiros. Deve ter sido 1977, 77, 78. Eu lembro que era 5 cruzeiros. A mãe comprou a Bíblia, levou para casa. Meu pai nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha aberto uma.
Aí, quando ele abriu a Bíblia pela primeira vez, ele caiu nos 10 mandamentos. Quando ele começou a ler os 10 mandamentos, ele fechou a Bíblia, aquele jeitão dele, né, de filho de italiano. Chamou minha mãe e disse: Tita, o padre te vendeu uma Bíblia falsa. Essa é a Bíblia dos crentes. Minha mãe falou: tá vendo? Quem fala que quem lê a Bíblia fica doido? Você já tá ficando doido, ó, tá vendo? Para com isso. Enfim, aí começa a história, aí tem uma visão de um anjo, e foi isso que levou meu pai e todos os nossos filhos à fé cristã. Mas esse foi o processo que Deus usou. O processo que Deus usou foi essa Bíblia comprada da mão de um padre. Levou meu pai a entender que a vida cristã era um pouco mais do que aquilo que ele estava vendo até então. A partir daí, coisas começaram a tomar um outro rumo. Nessa jornada aí, né? É o início, então, da seu conhecimento, né, do Evangelho, de você chegar a Deus, acho que se aproximar mais de Deus, né? Sempre tivemos, acho que as pessoas sempre têm Deus na vida, né? Mesmo no catolicismo, está sempre ali falando de Deus, apesar de alguns dogmas, mas aí te aproximou mais de Deus. E aí a sua trajetória dali para frente, como é que foi? Veio de uma família, pelo menos que deu para entender, né? Veio de uma família pobre, fugindo da geada negra do Paraná, chegou aqui certamente com muita dificuldade. E como é que as coisas aconteceram? Porque falar de empreendedorismo parece ser algo simples, mas todo empreendedor ele tem que ser uma pessoa de muita fé, de muita coragem, de muita determinação. A gente sabe disso, principalmente no país que a gente vive, né? Para você empreender não é nada fácil, né? E para você ser um empreendedor de sucesso, como é o caso do Inácio Marchetti, é por isso que eu faço a pergunta: como é que foi essa trajetória? Bom, não comecei, obviamente, empreendendo, né? Muito antes de empreender, eu trabalhei muito. Comecei a trabalhar desde os 7 anos de idade, lá em Cianorte. 7 anos de idade, meu pai trabalhava numa empresa como vendedor e eu limpava a empresa, limpava o banheiro, cuidava da limpeza do local. Depois eu passei a pertencer, como eu brinquei há pouco, né, à Alta Ralé, como engraxate. Já tinha sua caixinha? Na rodoviária já tinha uma caixa fixa, tudo, né? A caixinha que meu pai fez para eu engraxar aqui em Sorocaba, eu tenho ela até hoje em casa. Está comigo em casa. É uma relíquia que eu guardo comigo. Do jeitinho que tá, né? Eu ia até repintar ela, fazer uma reforma. Falei, não, eu vou repintar. Deixa assim mesmo. Memória tem que ser memória, né? Vou restaurar, deixa assim mesmo. E aí aqui em Sorocaba eu trabalhei inicialmente numa floricultura. Bairro Santa Rosália, acho que poucas casas da Santa Rosália eu não coloquei terra e plantei grama no jardim daquelas casas. A maior floricultura que tinha em Sorocaba, na época, eu gostava do trabalho bruto, né? O negócio era jogar terra e plantar grama, era isso que a gente fazia. Você tinha algum objetivo, algum foco, ou era o que viesse, você tocava o pau? Não. Essa idade, um menino de 12, 13 anos de idade. Aí quando eu fiz 14 anos, a época, com 14 anos, eu podia trabalhar, tanto que meu primeiro registro em carteira é com 14 anos de idade. Aí eu trabalhei como cobrador durante 3 anos na Auto Ônibus São João. 3 anos cobrador da Auto Ônibus São João. Quando eu saí da Auto Ônibus São João, eu fui para o Moreno Materiais de Construção, que era a maior loja de materiais de construção que existia em Sorocaba à época. Era Moreno S.A., embora fosse uma S.A. de capital fechado, né? Uma S.A. de família, e era a maior loja que tinha em Sorocaba à época de materiais de construção. Aí lá, inicialmente, entrei como carregador, aprontador de mercadorias, e saí de lá já como vendedor do Moreno Materiais de Construção, para
para iniciar pela primeira vez um empreendimento. Sempre tive vontade, o desejo era empreender, o desejo era... negócio mesmo. Era. Esse era o objetivo. E aí encontrei um cara meio doido que via eu trabalhando e tal, e eu atendia ele, inclusive, né? Ele era gerente de uma grande concreteira. E eu que atendia ele. E aí começamos a fazer amizade, e um dia ele chegou para mim e falou, viu, vamos montar uma loja de materiais de acabamento para nós? Eu tô saindo da concreteira, ele era gerente, e eu vejo você aí, como você trabalha, tudo, você conhece todo mundo, vamos montar uma loja só de material de acabamento, piso e azulejo. Pega nas fábricas tal, e vambora, né? Vamos começar. Tinha 18 para 19 anos isso. Inclusive, na época, o homem só se... Porque isso foi antes da Constituição de 88. Sim. E antes da Constituição de 88, o homem só se emancipava completamente aos 21 anos. Aí o meu pai teve que ir no cartório fazer a minha emancipação para eu poder abrir empresa no meu nome. Passei por isso também. Também passou por isso? Aí abri a empresa, eu tinha 18 para 19 anos e com menos de 2 anos Primeira prova. tudo é experiência. A gente tem que passar por essas experiências, né? E foi uma experiência dolorida, né? Eu estava, naquele momento, me casando, e a situação, logo depois já nasceu minha primeira filha, que é a Karine. Foi um momento muito difícil, foi um momento muito complicado. Aí você tem que se reinventar, meu amigo. E nessas horas, você não pode ter medo, né? E aí me juntei a uma outra pessoa, montamos uma empresa de vender filtros de água de porta a porta. E aí fomos vender filtro de água de porta em porta e abajur. Filtro e abajur, de porta em porta. Esses abajurzão, andava pela rua com aquele abajur nas costas, o filtro de água na mão, batendo de casa em casa. Essas cidades aqui da região, de Apiaí até Campinas, passando por Piracicaba, Limeira, Americana, Jundiaí, não tem uma cidade dessa que eu não andei vendendo filtro e abajur de água. Filtro de água e abajur. O cara comprar o abajur, sei lá. Naquela época você tinha mais acesso às casas, não existia condomínios, não existia prédios, né? Era uma situação diferente. A venda porta a porta era algo promissor, né? Ganhei dinheiro e depois montei uma loja, e, enfim. Aí, quando foi em 86. Isso foi 86? 86. Aconteceu algo que ia mudar o meu rumo, né? Trocar um pouco a direção da minha vida. Eu acabei me envolvendo com um centro de tratamento de dependentes químicos, sem nunca ter usado droga, nunca fumei na minha vida, nada. Mas um pastor veio de Marília, me convidou para ajudá-los no projeto. Comecei ajudando eles no projeto. Aí, logo de cara, já me colocaram de secretário na direção, na diretoria, né, dessa instituição. Pouco tempo depois, o pastor, que era o cara que trouxe o projeto para Sorocaba não tinha nenhum centro de tratamento à época, nenhum. E esse pastor veio de Marília. Ele precisou retornar para Marília. E aí a pessoa que era o vice-presidente, que também era um pastor, amigo nosso, inclusive, né, eu e o João, chegou para mim e falou, Inácio, ou você assume ou fecha. Já tinha várias pessoas em recuperação, tinha uma chácara lá já em Porto Feliz, onde estavam os internos. Já tinha, né, toda uma estrutura, todo um projeto. Eu falei, eu vou orar. E se eu sentir, amanhã eu te dou retorno. Não tem que ser. Eu falei, não agora, não vou dar resposta agora. Amanhã a gente fala. Orei. Senti. Dizer pra você, senti, Deus falou comigo. Vai, não. Não, em absoluto. Dia seguinte,
Ele chegou no escritório. E aí, Inácio? Falei, olha, é o seguinte. Para não deixar o projeto acabar, eu assumo até alguém se habilitar a continuar tocando. Até Deus preparar alguém para continuar tocando. Eu não conheço nada de dependência química, não entendo nada, não sei absolutamente nada. Então, assim, eu vou só para não deixar o projeto fechar, eu assumo. E depois Deus prepara alguém para continuar. Então, aí já começou a mudar a minha vida para a área da saúde. Eu comecei a buscar conhecimento na área da saúde, né? Eu procurei me inteirar um pouco mais. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em toxicologia na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, com a equipe do Dr. Ronaldo Laranjeiras. Sou, acho que, da primeira turma de especialização da Unifesp. E aí eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais. Depois também me formei em psicanálise, sempre voltado realmente para a área da saúde. E aí acabei ficando nessa instituição por 18 anos, até o ano de 2005. Você tocava os dois? Sim. Sempre tive negócios e a clínica, né? Na verdade, não era uma clínica na época, a gente chamava de centro de recuperação. O Esquadrão Vida foi se não o maior, mas um dos maiores do Brasil. Nós tínhamos uma unidade muito grande em Piedade, que era uma fazenda. Nós tínhamos uma unidade em Porto Feliz, que foi a primeira. Nós tínhamos uma unidade em Boituva, uma unidade em Araçoiaba da Serra e uma em Sorocaba. Então, era uma instituição muito grande, com muitas pessoas internadas, um projeto lindíssimo, lindíssimo. E aí eu fiquei até 2005, aí em 2005, por uma série de circunstâncias, né, saí, e aí comecei um outro projeto, aí sim já uma clínica. Agora eu vou tomar. Bom, enquanto isso, merece, né? nós vamos pedir para o pessoal que está participando, se não se envolveu ainda com o assunto, se envolve, aproveita e dá um like aí, né? E faça perguntas também, pode Sim, fazer a sua pode, pergunta. é verdade. Tá? Aí começamos a Clínica Viva no ano de 2005. Em março de 2005, nós iniciamos o projeto da Clínica Viva. A Clínica Viva também foi uma clínica muito grande. Em 2006, nós começamos uma rede de ambulatório. A Clínica Viva teve vários ambulatórios espalhados pelo Brasil. Era um projeto onde nós tratávamos todas as doenças do espectro obsessivo-compulsivo. Então, desde álcool, drogas, tabagismo, anorexia, bulimia, compulsividade a compras, compulsividade a jogos, enfim, todo tipo de compulsividade, ou obsessão, né? Nós tratávamos. Existia um projeto terapêutico na Clínica Viva. Até a hora que veio, não sei se a gente pode tocar em questão política, mas enfim, né? Até que veio a Dilma, aí acabou tudo. A Dilma acabou porque a gente tinha muito projeto, muitos convênios, aliás, com estados e municípios. E aí os estados entraram em crise, os municípios também pararam de pagar, cerraram os convênios, e a partir daí as coisas começaram a se tornar bem mais complicadas. Mas nós tínhamos unido. Esse pessoal estava sendo tratado e cuidado. Aí volta para a família, né? Aos pouquinhos a gente foi fazendo com que voltasse para as famílias. A clínica atendia muita gente particular também. Mas aí os particulares também, em função da crise financeira, não conseguiam mais arcar com os custos. Então ficou uma situação muito complexa e acabou. Ainda existe algumas unidades ambulatoriais da Clínica Viva. Ainda temos unidade no Recife, tem unidade em Fortaleza, tem unidade em Brasília, em Campinas. Enfim, na verdade, essas unidades eram uma espécie de franquias, né? Franquias. E surge de dentro da clínica, né, o negócio que eu
eu empreendo hoje, né? Que é a Ecober. Em 2005, quando nós iniciamos essa clínica, eu sempre acreditei muito, né, nos tratamentos naturais. E nós buscamos uma pesquisadora da cidade de Bauru, doutora Maria Elisa, para que ela começasse a desenvolver para nós, através de pesquisa, uma linha de produtos naturais e fitoterápicos que pudessem auxiliar o processo de tratamento dos nossos pacientes. Então, todo paciente da clínica, embora ele fosse atendido por um psicólogo, por um psiquiatra, ou mesmo os que estavam internados, mas tinham produtos naturais que faziam parte do processo de tratamento, para melhorar a ansiedade, para melhorar a cognição, para desintoxicação. Nós tínhamos um produto para desintoxicação que era fenomenal, para ajudar a desintoxicar. Se tiver alguma coisa para melhorar o desempenho do ciclista, estou na fila, tá? Tem umas cafeína doida que nós fabricamos hoje. E aí, quando foi já para 2006, as famílias começaram a pedir esses produtos para levar para casa. Elas queriam. O paciente terminava o tratamento na clínica, mas eu quero levar o produto, quero continuar com o meu filho usando. E às vezes não era só o filho que usava. A mãe usava, um irmão usava, o pai usava, gostava, né, dos produtos, porque realmente eram produtos naturais, dava como dá, né, realmente produto natural faz uma diferença muito grande. E as famílias começaram a pedir para levar, aí surge então a Ecober. Ecober é uma palavra do antigo tupi-guarani que significa vida. Na verdade, a etimologia da palavra é vida que brota da terra, ou vida que vem da terra. E aí criamos essa marca para ser a marca dos produtos que as famílias iam levar para casa. Então, a partir daí, as pessoas passaram a comprar os produtos e poder levar para casa também os seus produtos naturais e darem continuidade ao tratamento que havia sido iniciado na clínica. E aí surge o restante da história, que é a Ecober. Hoje é uma grande empresa, uma empresa... gostaria que você falasse um pouquinho dela, antes da gente fazer uma pergunta aqui que é bastante pertinente. Essa empresa está em Sorocaba? Onde está essa empresa? A Ecober, nós, como eu falei, né, iniciamos ela no ano de 2007, estamos com ela no mercado há 17 anos, inicialmente atendendo só aos pacientes e familiares da clínica, e aí começou já outras demandas de fora também. Em 2010, um pai de um paciente que tem uma fábrica na cidade de Franca me desafiou a começar a fabricar o produto. Porque até então nós tínhamos 2 outros fabricantes que faziam os produtos para nós e nós só colocávamos a marca, né? Que era a marca Ecober. E aí essa pessoa, um grande amigo meu até hoje, o João César, ele me convidou, me desafiou, falou, olha, eu tenho já uma série de equipamentos, porque ele tem uma indústria muito grande lá em Franca. E dentro da indústria dele, nós começamos o nosso processo de industrialização no ano de 2011. Então, em 2011, nasce a fábrica Ecober. A marca em 2007. Em 2011, nasce a fábrica da Ecober, na cidade de Franca. Embora eu sou de Sorocaba, moro daqui em Franca, são 400 quilômetros. Viajei muito para Franca, né? O que eu dei de quilometragem em carro não foi brincadeira. Imagina, hein? E aí começamos a indústria lá em Franca. Eu e João César ficamos juntos até em 2014. Aí em 2014 o João resolveu vender a parte dele e eu comprei então a parte dele em 2014, me tornando o único, tornando um majoritário, né, o proprietário da indústria Ecober. Mantivemos a indústria em Franca, porque já tínhamos toda uma estrutura lá na cidade. E a indústria começou a crescer. Em 2017, nós começamos a projetar, nós começamos a fazer o planejamento
de construir um prédio maior que pudesse atender às necessidades que a indústria já vinha tendo. Aí encontramos em 2018 a cidade aqui de Capela do Alto, né, vizinho aqui a Sorocaba, com um projeto voltado para a industrialização do município, uma cidade até então extremamente agrária, né, voltada para a agricultura, mas que tinha um projeto, né, de desenvolvimento na área econômica, voltado principalmente para a atração de indústrias lá para a cidade de Capela do Alto. E me agradou muito, porque mais uma indústria em Sorocaba é só mais uma, né? Perto de milhares de indústrias que nós temos aqui. Capela do Alto, não. Nós fomos a primeira indústria de porte a se instalar num distrito industrial da cidade de Capela do Alto. Começamos a construção no ano de 2019 e, em plena pandemia, nós terminamos a construção, que foi em outubro de 2020. Então, hoje nós estamos na cidade de Capela do Alto, num prédio com mais de 3 mil metros de área construída e totalmente adequado para atender às necessidades de uma indústria como a nossa, que é praticamente igual a uma indústria farmacêutica. Em termos de exigências, não muda muito. Então, hoje nós estamos ali na Cidade Franca, fabricamos a nossa própria marca, que é a Ecobé, e fabricamos para várias outras marcas. Fabricamos, inclusive, para 2 indústrias farmacêuticas, uma multinacional e uma nacional. Estamos acertando para produzir para mais 2 outras indústrias farmacêuticas e para uma série de outras marcas, redes de farmácias, médias e pequenas, enfim. É uma indústria hoje que vem crescendo bastante, né? Uma indústria voltada muito para pesquisa, desenvolvimento, inovação. A Ecobé tem uma presença hoje muito sólida, né, no mercado nacional, dentro da área de suplementação nutracêutica, que é a área que nós atuamos. Eu conheço a indústria muito bonita, uma indústria linda, muito grande, que faz uma diferença realmente na cidade de Capela do Alto. Tá? Então, parabéns pela indústria, pelo trabalho todo que foi realizado. E aí agora vem a primeira pergunta. A pergunta esse crescimento hoje, principalmente vamos falar aqui da Ecobé, que hoje é o seu principal negócio, né, seu principal empreendimento. Sei que você tem outros, mas é o seu principal empreendimento. Como que os princípios cristãos, aquilo que você aprendeu na sua vida, na sua jornada de fé, na sua jornada cristã, te ajudou no desenvolver do seu trabalho, do empreendedorismo, você como empresário, como que você aplicou isso e como que as pessoas podem aplicar isso também? Bom, os princípios cristãos, ele deve estar envolvido em tudo aquilo que nós temos em nós, né, ou levamos em nós o nome de Cristo, fazemos. Em tudo, absolutamente tudo. Eu penso que aquilo que o apóstolo Paulo, né, que falou que fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. O empreendedor cristão, que Deus permite ele ter um mínimo de sucesso enquanto empreendedor, ele tem que entender isso mais do que qualquer outro. É uma obrigação nossa entender que não adianta só ter fé. É necessário você estar... Quando nós chegamos em Capela do Alto, a primeira coisa que nós buscamos fazer foi estar envolvido com a comunidade. Foi a primeira coisa que nós procuramos fazer. Durante 6 meses, nós arcamos com o custo de um projeto da APAI de Capela do Alto, projeto que ia parar.
porque foi cortado a verba federal, o município não tinha verba para manter o projeto, e era o principal projeto da APAI de Capela do Alto. E aí o prefeito veio conversar comigo, nós estávamos iniciando o nosso trabalho na cidade, eu falei, não vai parar não vai parar. E nós arcamos, aliás, foi quase um ano, não foram 6 meses. Durante quase um ano, nós bancamos o projeto, até que voltaram as verbas federais novamente. Aí depois nós fizemos reforma na APAI. Durante muito tempo, nós distribuímos cestas básicas para comunidades carentes. E hoje a gente está voltado mais para os nossos colaboradores, né? E assim, Deus dá muita oportunidade para o empreendedor cristão para ele agir na vida, né? Principalmente dos seus colaboradores. A gente conhece cada história, né, de pessoas que atuam conosco. Hoje nós temos mais de 100 funcionários. Assim, é muita história. E Deus está sempre permitindo que você faça alguma coisa. Então, eu acho que isso que é gostoso. É você poder... da semeadura, né? Você Isso. semear. Você... Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Me chamou a atenção. A expressão que você usou, né? Empreendedor cristão. Então, todo cristão pode ser um empreendedor. Óbvio. Não parece que é tão óbvio na nossa sociedade, né? Você está em casa lá, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Você está tendo testemunho aqui, né? Todo cristão pode ser um empreendedor. Basta que ele queira. O cristão, aquele que tem um envolvimento mesmo com o evangelho, ele aprende logo cedo nas palavras do apóstolo Paulo, que diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas Que não se vê. E a prova das coisas que se esperam. Então, a fé é algo que está arraigada dentro da vida de todo cristão. E o que é fé? É você acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas só na sua imaginação. É você semear sem você ver o resultado ainda. Então, principalmente o cristão, né? É aquela pessoa que tem fé, que acredita no impossível, no invisível, vai semear e aquilo vai nascer, vai germinar, vai produzir frutos. Acho que isso é muito importante. Eu tiro esse parênteses porque aí isso é um gancho para um outro assunto que eu vou te perguntar já. Não, pode já fazer a pergunta. Então é simples, ó. Baseado nisso, nós temos uma expressão de Mateus 19:24 que fala a respeito do rico, que é pecado. Porque a expressão bíblica, eu vou até pôr aqui para te falar com mais precisão. Cristo disse, digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí a gente vem observando ao longo dos tempos, né? Que essa ideia, né, de que o rico é um cara que não vai poder fazer parte do reino do céu de jeito nenhum, porque dinheiro é pecado, né? Então, eu algum tempo que eu observo, tem algumas pessoas, principalmente, que tem aquela ideia, aquela mente obliterada, aquela coisa assim, não, dinheiro é pecado, né? Então, e aí, o fundamento bíblico é outro, né? O fundamento bíblico diz que o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O dinheiro não é pecado para ninguém, é um recurso. Se você observar, pecado não tê-lo. Também. Se você observar, Jesus sempre falou para pessoas muito simples. De forma geral, as pessoas que o seguiam eram os famintos, doentes, os necessitados de forma em geral. Mas se você olhar para quem estava com Jesus, Pedro e o seu irmão, quem eram eles? Empreendedores do mundo da pesca. Eram empreendedores. Quem era Mateus? Gente rica. Pessoa que... Não estou dizendo que Pedro e Tiago eram ricos. Mas Mateus era. Lucas, que não foi exatamente um apóstolo, né? Mas um médico que escreveu um evangelho. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas literárias, né? A gente tem que olhar para o contexto.
E não apenas para o texto. Existe muita polêmica em relação a essa agulha. Que agulha era essa, né? Era a porta que se chamava agulha que tinha no muro, nos muros que cercavam Jerusalém. Era a agulha de coser. Que agulha que Jesus estava exatamente se referindo a isso, né? Mas quando você olha o contexto, talvez Jesus estava querendo dizer muito mais de orgulho, né, da pessoa que a gente chama o presunçoso, orgulhoso, nariz empinado, do que propriamente do rico financeiro. Porque você conhece, eu tenho o privilégio de ter muitos amigos que têm muito dinheiro, mas que são pessoas extremamente humildes. Do mesmo jeito que eu tenho outros também que não são nem tão amigos, que também têm, e que são pessoas intragáveis. Né? Que o dinheiro sobe a cabeça e a pessoa se torna uma outra pessoa porque, eu tenho dinheiro. Esses talvez é a quem Jesus estava se referindo. Mas por um outro lado, você tem um monte de gente que não tem tanto dinheiro, ou que nem dinheiro tem, que do mesmo jeito são orgulhosos, são presunçosos, né? O que a gente chama de nariz empinado. Eu acho que o contexto está mais para isso do que para a questão monetária em si. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa que a gente tem que entender, gente, a gente fala em empreendedorismo, a gente já pensa em riqueza. Empreendedorismo é trabalho. Trabalho, não é riqueza. Pode vir a riqueza a depender de um trabalho bem executado e bem planejado. Um trabalho muito bem executado, muito bem planejado, pode te levar à riqueza. Mas empreendedorismo não é sinal de riqueza. É sinal de muito, mas muito trabalho. Eu brinco. E muita fé. Fé é fundamental, né? Fé é o fundamento de absolutamente tudo. Mas eu brinco que eu sou o empregado de todos os meus funcionários. Porque toda a responsabilidade está sobre mim. Não é eles que são meus empregados. Eu que sou deles. Eu que tenho responsabilidade com eles. É isso mesmo. Eles podem se demitir, ir embora a qualquer momento. Eu não posso. Você se resolver se demitir, acho que foi. Os seus compromissos vão estar sempre com você, né? Cotidianamente. Né? Então, legal. É legal porque, assim, né, lá no passado, eu lembro, quando eu entrei na Faculdade de Direito pela primeira vez, fui 2 vezes na Faculdade de Direito, mas quando eu entrei na Faculdade de Direito pela primeira vez, uma pessoa que ia no ônibus conosco para a faculdade em Itu, e ela era uma empreendedora. E ela vinha falando no ônibus, era uma mulher, né, dos problemas que ela vinha enfrentando, disso, daquilo outro. Eu ficava ouvindo, sempre desse tipo de problema. Deus me deu. Coração, né? Cara, Deus me deu os problemas. Eu falei, mas a Bíblia fala, né? Eu não devia ter desejado isso. A Bíblia ensina, né? Pra gente tomar muito cuidado com aquilo que fala. Então nós já aprendemos que, pelo menos aqui, né? Dinheiro não é pecado. E cristão pode ter. Você sabe que a continuação desse texto que você leu aí diz o seguinte: que para Deus tudo é possível, sim, tudo é possibilidade, né? Então é a continuidade do texto que diz isso. Então essa é a grande realidade, né? Lógico. Se dinheiro fosse pecado, muito provavelmente Zaqueu jamais teria sido perdoado. E assim como vários outros, mas talvez o caso mais emblemático, né, de alguém que chega e diz, olha, eu sou um ladrão, eu roubo impostos, eu sou... Ele praticamente confessou. Jesus diz, olha, não estou nem aí, se você faz, se você não faz, você tem, você não tem. Hoje entrou salvação nessa casa. Bom, Marcos tem uma pergunta para te fazer aí. Vamos ouvir o Bom Marcos, o que ele... Só complementando esse último ponto, foi o que foi falado aqui, né? O problema não é o dinheiro, é o amor a ele, é o amor ao dinheiro, e você dá muito valor ao dinheiro ao invés daquilo que Deus nos ensina, né? Que nós devemos buscar aqui na Terra, que é o amor ao próximo e primeiramente a ele, né? Eu achei aqui ontem, interrompeu.
1 Timóteo 6:10. 6:10, tá? Tô com ele aberto aqui. Exatamente. Que fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Né? Que isso principia ou desencadeia outros problemas na vida das pessoas. Eu tenho uma pergunta para você, Inácio, que é a respeito não só para quem é empreendedor, mas quem trabalha, quem vive na vida profissional, enfrenta no seu dia a dia vários dilemas éticos, né? Problemas que acontecem no dia a dia. Vou dar um exemplo. Você trabalha numa empresa e você é um vendedor. O vendedor, por característica, né, tem uma fama não tão boa de que ele aumenta ou ele inventa, né? Ele vai utilizar ali as técnicas para conseguir vender o serviço ou produto que ele tem. Então, um exemplo disso seria a mentira. Por exemplo, o vendedor ele acaba tendo um dilema. Eu vou dizer que meu produto é pior do que o do concorrente, e de fato ele é, né? Comparativamente hoje ele é pior, mas eu preciso vender. Então eu vou dizer para o meu comprador, né? Para o meu cliente que meu produto é melhor e vou começar a dizer coisas que o meu produto não faz. Então existe esse dilema no dia a dia, né? Como que você, se você quiser dar um exemplo, né? Uma situação que aconteceu na sua vida, como que você lida com esses dilemas éticos no dia a dia da tua empresa e do seu ciclo aí profissional? Manda embora o cara. Não, nesse caso, assim, né? Eu vou ser presunçoso, né, mas tudo bem. Depois vocês me julgam. Quando você tem um produto tão bom igual o que nós produzimos, você não tem muita preocupação em mentir. Esse problema não me preocupa, não é por aí. Mas existem dilemas éticos que vão muito além disso para um empreendedor cristão. Quando alguém chega para você e diz, olha, eu não quero nota. Quanto você me dá de desconto se eu quiser meia nota? Ou se eu quiser sem nota? Eu tenho, e talvez isso seja um privilégio, porque no meu segmento, os nossos produtos, obrigatoriamente, por questão de legislação, eu tenho que ter rastreabilidade. Eu tenho que saber, o produto que sai da fábrica hoje, ele foi para a farmácia tal, ele foi para a loja de produtos naturais tal, Tem uma origem. ou foi para uma distribuidora tal. Eu tenho que saber onde esse produto está. Então nós temos um programa, né, que rastreia isso. Isso é chamado de rastreabilidade. Então não tem como sair um produto sem nota de dentro da minha fábrica. Mas nem todo mundo tem isso. Né? Então assim, o empreendedor cristão, ele se depara com essa questão ética. E aí? Vai sonegar imposto? Vai contratar o funcionário e não vai registrá-lo? E aí? Quando o comprador pede propina. Quando o comprador pede uma propina... Gente, tem algumas coisas assim que é incrível, né? Quando você fala de empresa ética. Nós estamos conversando com uma empresa, é uma empresa da Malásia. A sede deles aqui na América Latina é no México. E amanhã nós estamos recebendo 3 pessoas dessa empresa na fábrica, porque eles estão com interesse de que nós venhamos a produzir para eles, para a filial deles que eles estão montando no Brasil. E é muito comum nós oferecermos um almoço na fábrica como uma forma de agradecimento da pessoa estar ali conosco, né? E eu fui surpreendido com o que eles me falaram. Eles não podiam aceitar o almoço porque a empresa não permitia. O compliance da empresa não permitiam que eles aceitassem almoçar conosco. Não é nenhuma cortesia, isso a gente faz por agradecimento. Então, quando nós recebemos, é muito comum, na sexta-feira, principalmente, a gente sempre faz um almoço na fábrica. Está conosco o prefeito, vereadores, outras autoridades, amigos e, às vezes, clientes também. É muito normal isso, como nós fazemos para os funcionários a cada 3 meses também, uma grande festa. Então, a cada 3 meses a gente faz uma grande festa para os funcionários.
não aceitaram por uma questão de compliance. Então, assim, se é uma empresa cristã ou não, não sei. Né? Mas isso se chama o excesso de ética até, né? Isso vai até pro excesso da ética, né? Mas essa questão ética é uma questão que pega muito para o empreendedor cristão. Esbarra na questão cultural também. A visão deles a respeito dessas coisas, lá, por exemplo. Como trata. E nós, aqui brasileiros, temos uma visão um pouco mais... a gente não sabe exatamente, né, nesses países, como é que as coisas lá funcionam. Isso é a grande verdade. Mas foi a primeira vez, né? A gente recebe grandes empresas, como terça-feira estávamos com o pessoal de uma grande indústria farmacêutica na fábrica, que almoçaram conosco normalmente, sem nenhum problema, né? Mas, de vez em quando, a gente é surpreendido com essas algumas as questões particularidades. As questões éticas, elas mudam muito, dependendo de costumes também, né? Então, isso é uma realidade. Bom, nós estamos chegando ao final já aqui do nosso podcast. E nós ouvimos aqui Inácio Marchetti, uma pessoa que nos contou a sua história, como passou, né, de engraxate a hoje um grande empresário, um grande empreendedor, e falou também a respeito do impacto, né, que o cristão tem que gerar no meio em que ele vive, e mostrou isso aí nos falando, né, desse testemunho em Capela do Alto, de como investiram e ajudaram em obras sociais. Então isso é muito importante, é impactante para a gente que está ouvindo, para nós que somos cristãos, entendermos realmente a importância disso, né? Deus nos dá para que a gente possa espalhar, para que a gente possa distribuir. Acho que isso é muito importante. Você semear, isso é semear no reino, abençoar a vida, abençoar pessoas. Então, muito interessante, maravilhosa a sua história, impactante, e eu gostaria que aproveitar o seu conhecimento, toda esse know-how que você tem, para que você trouxesse conselhos agora para pessoas que pretendem empreender e para aqueles que já estão, né, no processo de empreendedorismo. Conselho de uma pessoa que tem bastante experiência como a sua, para que a pessoa possa se conduzir nessa caminhada e nessa jornada. Conhecimento. Palavra de tudo é conhecimento. Maior riqueza que nós podemos ter é o conhecimento. Não existe nada que pode te trazer mais rendimento do que o conhecimento. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Porque o conhecimento ele é perecível. Tanto que você não tem interesse, por exemplo, em ler um jornal de ontem. Você não vai ver a reprise do Jornal Nacional de ontem. Você não tem interesse. Uma revista de 2, 3 meses atrás, ou mesmo do mês passado, não interessa. E por que não interessa? Porque aquela notícia, aquele conhecimento de ontem não serve mais para hoje. Ou pode não servir. Serve. Serve. Existem bases. Existem, como a gente chama no direito, cláusulas pétreas na vida da gente. São chamadas de notícias vencidas, né? De notícias vencidas. Exatamente. Mas a gente não pode também deixar de entender que existem essas coisas pétreas. Como, por exemplo, a vida cristã, a palavra de Deus. Isso tem que ser imutável dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Não pode mudar. Mas o conhecimento geral, conhecimento do empreendedorismo, da forma de empreender de ontem, não serve mais para hoje. Não serve mais para hoje. Quando eu comecei como empreendedor, o máximo que a gente tinha era uma máquina de escrever elétrica. Hoje você pode usar a inteligência artificial para te ajudar nos seus negócios. Para te ajudar, inclusive, na estratégia dos seus negócios.
Então, conhecimento é fundamental. Essa é a primeira coisa, é o primeiro conselho que eu dou. Busque conhecimento, faça cursos. E segunda coisa, planejamento. Planeje. Antes de começar a executar, planeje o que você vai fazer, como você vai fazer e onde você quer chegar. Então, planejamento é fundamental. Sem isso, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Então, se eu posso dar um conselho, é esses dois. Primeiro, conhecimento. Segundo, planejamento. E quando eu falo conhecimento, é por conta, obviamente, de todas as mudanças que o mundo moderno tem nos imposto. Literatura. Literatura. Eu sei que você já leu muito a Bíblia e deve ler. Qual é o livro que você acha que você acha não, que te ajudou de fato? Porque existem alguns livros na Bíblia que nos ensinam muito, que nos trazem muitos ensinamentos e conhecimentos para ser aplicado nas nossas vidas, no cotidiano, mas principalmente no empreendedorismo. E além desse livro que eu quero que você... Qual é o livro principal da Bíblia que você aplica mais no seu dia a dia? Livros de conhecimentos gerais também. Os evangelhos. Acho que a forma como Cristo planejou seu ministério, a forma como ele trabalhou com seus apóstolos, porque ele sabia que ele tinha muito pouco tempo para deixar um legado. Então ele trabalhou muito com o senso de urgência. Tudo na vida dele teve senso de urgência. Porque basicamente o ministério dele durou 3 anos e meio. 3 anos e meio, perto de quase 4 anos, talvez. Não mais do que isso. Como é que você estabelece um legado e que hoje, quando nós estamos no ano de 2024, nós estamos falando desse legado e ele teve que fazer todo esse projeto em menos de 4 anos, em 3 anos. Vamos ficar em 3 anos, né, que é o mais comum a gente ouvir as pessoas falando, né? Em 3 anos. Então, assim, o senso de urgência que ele teve, a forma como ele lidou com cada uma das questões que foram surgindo, os problemas que... tanto que a Igreja Católica, né, se apossou dessa questão de marketing, e a primeira empresa a fazer marketing no mundo é a Igreja Católica. Qualquer cidade que você vai identificar pela torre, pela cruz, a Igreja Católica. Você sabe que ali tem uma Igreja Católica. Aquilo é marketing. Uma forma de fazer marketing, né? Para falar de marketing, a gente tem muita coisa aqui para trazer. O próprio Jesus, por esse senso de urgência e para que o evangelho chegasse, ele se utilizou dos milagres. Não foi o propósito principal. Não veio para fazer milagre. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para trazer uma nova perspectiva de vida para o ser humano. Ele veio para falar de vida eterna, de salvação, para isso. Mas os milagres eram marketing, porque o milagre corria muito rápido. Né? Quando Jesus ele dizia para a pessoa, como ele curou o paralítico, não conta para ninguém. É a senha para que em meia hora a cidade inteira está sabendo. Então, isso é o que, o Inácio está colocando aqui, que é o senso de urgência. Jesus fez tudo de forma realmente planejada. Fantástico, fantástico. Eu acho que é muito difícil você estabelecer um legado em tão pouco tempo. Realmente, a vida de Jesus é uma coisa, diria para vocês, é absurda. É absurda a forma como ele age, como ele trabalha. Ele trabalhou incansável durante esse tempo, porque ele precisava deixar esse legado. Eu vejo assim, se nós olharmos por uma questão empresarial, vamos dizer assim, né? A empresa de Cristo continua crescendo até hoje, não parou. É absurdo o negócio. E essa questão dos milagres, né? O que hoje nós vemos aí no marketing do inbound e o outbound. Isso. Então, quer dizer, utilizou os recursos que ele tinha à disposição. E muitas vezes nós negligenciamos com tanta tecnologia que está na nossa volta e não queremos fazer. Desculpa, não sei fazer.
dinheiro, eu não sou capaz, eu não tenho uma mente privilegiada, né? Mas como o Inácio disse, ele executou o plano dele em 3 anos, né? 3 anos e meio. Mas toda a vida dele anterior, os anos anteriores, ele se preparou. Fez planejamento. Fez planejamento, se preparou e Aprendeu. buscou conhecimento. Buscou a palavra de Deus. Ele estudava a palavra de Deus. Ele Apesar dele ser Deus, mas ele encarnou na forma humana. E ele é Ele rabino. precisava Imagina o conhecimento do rabino. meditar, né? Precisava buscar. Então ele se esforçou em toda a vida dele para chegar em tão pouco tempo, precisar executar um plano tão rápido e que foi vitorioso e é vitorioso, né? Graças a Deus, esse plano chegou até nós. Infelizmente estamos chegando ao final. Eu sei que se a gente Você continuar. falou de um outro livro aí da Bíblia. Ok, o livro. Leia Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Muito bom. E se Nota quiser- aí, 7 e se hábitos das quiser, pessoas. e se quiser aprender sobre administração, a Bíblia do Administrador é o livro do Chiavenato. Né? Se você quiser entender, eu quando Anote fiz aí. administração, era a Bíblia nossa, né? É o livro de Chiavenato. Embora escrito já há muitos anos, mas ainda com ensinamentos você consegue aplicar. Na verdade, são coisas que não mudam, né? São princípios que não mudam. Toda a história da administração está ali dentro. Sei que teria muito mais para a gente estar falando. Né? Tem muita história do Inácio. Então, eu ficaria aqui com certeza pelo menos mais umas 2, 3 horas e teria muito o que falar. Né? A história dele. Mas nós temos aí depois, como é paranaense, eu trouxe um bolozinho aí De milho. de milho com fubá. Para Paraná isso aí é bolo isso aí de pro milho. paranaense, né? Paranaense é Depois bolo de milho. que ele vai estar degustando aí. Sim. Mas nós, infelizmente, temos que estar encerrando. Agradecer ao Marcos pela participação, agradecer a Rosana pela sua participação também Bom, e deixar aqui com o Inácio as considerações finais. Só me permite só um parênteses, Claro. uma mensagem para o pessoal de casa, que 3 palavras pelo menos me chamaram a atenção que eu levo para o meu conhecimento de hoje e que eu quero contribuir aqui para os envolvidos. E é a palavra primeira, acreditar. Acho que o que me impactou na tua história é exatamente que você, num determinado, acreditou que você era capaz. Apesar dos problemas que teve, apesar das dificuldades, foi um monte de problemas, mas não largou a toalha não, foi para cima, né? Adquiriu mais conhecimento, né? Que é a segunda palavra que me chama a atenção. E dessa forma, você pode suplantar e vencer os desafios. E quantos desafios nós temos no dia a dia? Todo aspecto, não só profissional, mas principalmente espiritual. E aí, como que é o cristão vivendo nos dias de hoje sem vencer os desafios? E primeiro precisa buscar conhecimento. Né? E principalmente acreditar no Deus que ele serve e Deus capacitou ele para vencer. E trabalho também, muito trabalho, né? E Cristo na vida sempre, né? Seguindo aí as palavras de Jesus, que disse: busque primeiro O reino o dos reino céus. dos céus, né? E demais. Até porque o Senhor nos deu capacidade, né? Desde que Deus nos formou e nos deu capacidade, nos deu poder de fazermos, de decidirmos aquilo que nós queremos na vida. Isso é um poder que nós temos, o poder da decisão. Né? Então, Cristo na vida sempre. Inácio, as palavras finais para que possamos encerrar aqui. Bom, em primeiro lugar dizer que o cara aqui, ó, embora a gente não tenha falado, ele é meu irmão, mas as pessoas sabem disso, né? Por isso eu sei muita coisa da história. Eu Somos não irmãos de quis- sangue e te admiro pra caramba. Parabéns pela Da mesma iniciativa. forma, você sabe Eu disso. sou teu fã. Sou teu fã. Eu sou mais, né? Eu sou mais. Não, eu só sou o irmão mais velho. Eu sou teu fã. Te É, admiro viu? muito. Eu sou Parabéns. fã e ainda por ser mais velho, a gente tem que respeitar. Respeitar tem, porque eu sou mais velho. Não, mas não é respeito só, não. É respeito e amor. Amor e consideração. E agradecer pela oportunidade, agradecer vocês terem me recebido aqui tão bem, tão gostoso de estar aqui. A gente não veio a hora passar. E a conversa, e o papo, e dizer para vocês que sigam em frente, se mantenham envolvidos com Cristo o tempo todo e principalmente envolvendo pessoas com Cristo, né? Porque claramente aqui vocês estão envolvidos. Agora precisamos envolver cada vez mais pessoas com Cristo.
Parabéns, que Deus abençoe. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui falando e trazendo um pouquinho da minha humilde história. Obrigado. Queremos agradecer aí a sua participação, você que está nos acompanhando até esse momento. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, que aquilo que você ouviu, exemplos, né, de vida, exemplos da história do Inácio Marchetti, empreendedor, essa pessoa que lutou, que teve que enfrentar os seus desafios, que teve que enfrentar a sua própria vida, aquilo que estava, né, diante dele, e que tem alcançado muito sucesso na sua vida, que possa servir para você como exemplo, você que está iniciando a sua jornada, você que está passando por alguns problemas, algumas dificuldades, pode ter certeza, ele passou por muitas também, mas nunca deixou de acreditar, principalmente em Deus e depois na capacidade que Deus deu a ele e que tem dado a você também. Então, obrigado pela sua presença, divulga o Envolvidos com Cristo, que Deus possa estar abençoando a tua vida. Eu quero estar orando com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, momentos, Senhor, de conhecimento, de conhecer a história do Teu Filho, que nos trouxe a nós, ó Pai, essa história de superação, essa história de conhecimento, essa história, ó Pai, de exemplo daquilo que deve ser e que como deve agir um empreendedor cristão, aquele que está na fé, aquele que segue ao Senhor. Que esse exemplo, que essa história de vida possa também, ó Pai, abençoar vidas e alcançar pessoas. Abençoe, ó Pai, a cada lar e a cada família, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Até o próximo. Até a próxima.